Muito bom dia a todos e a todas. Eu vou pedir para colocarem a minha apresentação, por favor. Portanto, eu vou apresentar o framework ESG das empresas do turismo que está associado ao programa Empresas de Turismo 360. O objetivo do programa Empresas de Turismo 360 é, como já foi referido, acelerar o processo de incorporação de uma estratégia ESG nas empresas do setor. Eu peço desculpa, mas já está. É acelerar, portanto, o objetivo do programa Empresas de Turismo 360 é acelerar o processo de incorporação de uma estratégia ESG nas empresas do setor e para isso foi necessário desenvolver um modelo operacional que assegurasse a implementação dessa estratégia. No contexto do desenvolvimento desse modelo operacional, foi trabalhado um framework específico para as empresas do setor, no sentido de poder ser aqui, elas terem um modelo específico que as ajudasse a elaborar um relatório de sustentabilidade focado no desempenho ESG. Dessa forma, as empresas conseguem saber o que devem procurar, o que devem analisar, o que devem medir, o que devem avaliar e também sabem como comunicar. Ao padronizarmos um framework ESG e para além de ajudarmos as empresas nesse processo de report e de transparência da informação que é apresentada, aquilo que também nós procurámos foi dar aos investidores de capital acesso a um conjunto de informação estruturada e de dados e de métricas ligadas às áreas do ambiente social e de governação, que depois lhes permitisse fazer uma análise mais adequada do valor sustentável e do valor de mercado de uma empresa. Com este reporte do desempenho ESG por parte das empresas e também pela centralização da informação que é pretendido efetuar, o Turismo de Portugal pretende ter condições para disponibilizar a todas as empresas análises de mercado e análise ESG que estejam direcionadas para as diferentes atividades do setor do turismo e, com isso, as empresas consigam fazer uma avaliação do seu desempenho de uma forma comparativa, porque o que acontece agora é que as empresas não têm acesso a essas métricas porque elas não existem e, portanto, não conseguem fazer a tal análise do estado de desempenho em que se encontram. E como é que foi feita, qual é que foi a metodologia utilizada? Portanto, o framework de report está assente na metodologia GRI, porque é o modelo que é o mais utilizado no mundo inteiro, sendo a Global Reporting Initiative uma entidade internacional sem fins lucrativos e com uma larga experiência em relatórios de sustentabilidade, cujos padrões são desenvolvidos com contribuições reais de partes interessadas, concluímos que fazia todo o sentido que o nosso framework ESG fosse baseado nas normas GRI. Portanto, depois de alguma reflexão e de alguns meses de trabalho, nós chegámos aqui a uma estrutura de relatório. Essa estrutura de relatório tem em conta dois fatores. Por um lado, a dimensão da empresa, se é uma micro, se é uma pequena, se é uma média ou se é uma grande empresa, mas também tem em conta qual é que é o tipo de operador que está associado, ou seja, que tipo de atividade é que é desenvolvida na medida em que os negócios são diferenciados, têm especificidades próprias e, portanto, era necessário ter em conta isso aqui na estrutura do relatório. Portanto, nós temos aqui 3 modelos que estão divididos, como estão aqui a ver, por micro e pequenas, médias e grandes, e, portanto, a exigência que está associada a cada uma desta estrutura de relatório tem a ver com estas duas especificidades, portanto, tipologia de operador e dimensão da organização. Eu agora vou apresentar com um pouco mais de detalhe o que é que está associado a essa estrutura de relatório. Portanto,
O relatório começa com a mensagem de gestão e nessa mensagem de gestão é muito importante que o responsável máximo da empresa fale sobre a relevância da sustentabilidade para a organização e a sua estratégia para abordar a sustentabilidade. Depois é feita uma caracterização geral da empresa e isso vai permitir que os stakeholders conheçam de uma forma muito rápida qual é que é a natureza da organização, a sua dimensão, a sua área de atuação, os seus clientes, os seus fornecedores. Depois, portanto, assim, no contexto do relatório, os stakeholders são as entidades a quem o mesmo se dirige e, portanto, é muito importante que, de seguida, a empresa identifique de uma forma clara quais é que são os stakeholders ou partes interessadas internas e externas. E, portanto, os stakeholders internos poderão ser os colaboradores como os acionistas e, ao nível dos stakeholders externos, podem ser clientes, fornecedores ou comunidades locais. E o setor do turismo, como vão poder ver a seguir, tem um conjunto de stakeholders ou partes interessadas muito diversificado. Portanto, de acordo com uma análise feita pelo World Travel and Tourism Council, num reporte ligado à sustentabilidade, eles identificaram, como podem visualizar, uma multiplicidade de stakeholders que podem ser associados a um negócio turístico. E, portanto, cabe aqui à empresa, face às características do seu negócio, identificar quais é que são as partes interessadas mais importantes para o seu negócio, no sentido do relatório também ir ao encontro das expectativas dessas mesmas partes interessadas. Portanto, após identificar quais é que são as partes interessadas, quais é que são os stakeholders mais importantes para o seu negócio, a empresa vai ter que trabalhar sobre a matriz de materialidade. A empresa não vai ter que construir uma matriz de materialidade própria. Aquilo que a empresa, essa matriz já foi concebida no âmbito do programa Empresas Turismo 360. E porquê? Porque nós queríamos que houvesse uma harmonização dos temas materiais para o setor e com isso também ser possível existir uma comparabilidade de dados do setor, coisa que de outra forma não seria possível. E, portanto, nesta matriz de materialidade, nós temos aqui identificados 22 temas que estão distribuídos pelos critérios ambiente, social e de governação, e depois esses critérios também vão ser aplicáveis ou não, de acordo com a atividade que a empresa também desenvolve. Portanto, foram aqui identificadas as atividades do alojamento, dos parques de campismo, da restauração, da animação, do rent-a-car, das empresas que organizam eventos. Portanto, face às especificidades destas diversas atividades, foi decidido que faria todo o sentido essas atividades estarem aqui separadas. Portanto, nós temos situações, por exemplo, de uma unidade hoteleira em que qualquer das dimensões é obrigada, as empresas são obrigadas a reportar o consumo de água ou a gestão de resíduos, mas isso já não é aplicável numa agência de viagens. No fator social, por exemplo, no que respeita ao tema da igualdade salarial, isso é aplicável a todas as áreas de atividade, mas não é exigido a uma micro ou pequena empresa reportar esse tema material. E, portanto, aqui a empresa vai ter que identificar qual é que é a matriz de materialidade que se aplica de acordo com estes critérios, e aquilo que se solicita à empresa no âmbito do relatório é que a empresa identifique quais é que são os temas materiais mais relevantes para o seu negócio, considerando o quê? Considerando quais são os temas materiais com mais impacto no seu negócio e quais é que são os temas mais importantes para os seus stakeholders. E identificando esses temas, portanto, quais é que são aqueles temas com mais impacto no seu negócio e os temas com maior importância para os seus stakeholders, que a empresa deve priorizar quais é que são os temas que devem ser identificados na apresentação da sua estratégia de sustentabilidade. Portanto, esse é um tema, é o compromisso que ela assume com os seus stakeholders e isso está previsto aqui neste campo das prioridades da empresa. Portanto, na fundamentação da estratégia de sustentabilidade, a empresa tem que ter um alinhamento entre a sua visão, a sua missão, os seus processos internos, mas também assumir e, portanto, identificar o seu compromisso com os stakeholders em função dos temas que são prioritários,
ter um alinhamento com as estratégias e prioridades do setor e também um alinhamento com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A par disso, a empresa também tem que estabelecer metas e objetivos, portanto, metas e objetivos mensuráveis em um determinado espaço de tempo, pode ser curto, no médio ou no longo prazo. As exigências associadas às prioridades da empresa ou às prioridades globais, elas também foram ajustadas e são ajustadas em função da dimensão da organização. Portanto, nós não vamos agora falar aqui do desempenho económico, mas só para dar conta que, apesar de todo o relatório estar focado no desempenho ESG, nós concluímos que faria sentido abordar aqui uma área associada ao desempenho económico da empresa, complementasse a avaliação desse desempenho ESG. E aqui abordamos 3 tópicos: o valor económico retido, os investimentos que a empresa fez em determinadas áreas no ano de reporte e apoios que tenha recebido do Estado. O valor económico retido dá-nos uma informação básica sobre que riqueza foi gerada para os stakeholders da empresa. Portanto, nós temos, por um lado, o valor económico direto gerado pela empresa, que se traduz no seu volume de receitas, e depois temos um valor económico distribuído, que inclui os custos operacionais da empresa, os salários que são pagos aos trabalhadores, os benefícios que a empresa concede aos seus colaboradores, os pagamentos a fornecedores de capital, e aqui estão incluídos tanto dividendos que são pagos a acionistas, como juros pagos a instituições de crédito, pagamentos ao Estado, mas também investimentos que a empresa tenha feito na sua comunidade. Ao nível do investimento, aquilo que nós entendemos foi que havia aqui 5 áreas que faria sentido a empresa referir caso tivesse realizado aqui determinados investimentos. Portanto, são nas áreas da inovação, da digitalização e cibersegurança, investigação e desenvolvimento, proteção ambiental e valorização territorial. E, por último, esta questão da identificação dos apoios financeiros recebidos do Estado. Passemos agora ao desempenho ESG. Neste desempenho ESG, nós temos então os tais 22 temas materiais, que estão divididos pelos critérios ambiente, social e de governação. Associado a cada tema material, temos um conjunto de dados que a empresa tem que trabalhar no seu reporte e, mais uma vez, só para recordar que os dados que estão associados a cada tema material são dados que nós nos baseamos, tendo em conta o que está definido no âmbito das normas GRI. Portanto, começando aqui pelo fator ambiental, o fator ambiental apresenta indicadores que permitem avaliar o impacto ambiental da empresa, mas também os esforços que a empresa faz para reduzir esse impacto ambiental. Portanto, ao nível do consumo de água e da gestão de energia, a empresa tem, em primeiro lugar, que identificar quais é que são as fontes de água e de energia consumida. Ao nível da energia, tem, neste caso, que transmitir se se trata de fontes renováveis ou fontes não renováveis. Para além disso, também é solicitado que a empresa identifique que medidas ou que investimentos é que foram implementados e desenvolvidos para a redução de consumo ou de eficiência energética. E, portanto, depois de trabalhar aqui estes dados, de identificar estes dados, então a empresa terá as condições para começar a trabalhar nos indicadores que estão aqui identificados. Também temos aqui o tema de material das emissões de gases de efeito de estufa. Portanto, nós aqui solicitamos que sejam calculadas as emissões de âmbito 1, âmbito 2 e âmbito 3. Ao nível do âmbito 3, ele ainda não vai ser aplicável para as micro e pequenas empresas. Ainda no fator ambiental, temos o tema da pressão sobre a biodiversidade. Aqui, este tema só é aplicável caso a operação da empresa, ou, portanto, a atividade da empresa se situe numa área protegida ou então num raio de 25 km dessa área protegida. Ao nível dos riscos climáticos por geolocalização, portanto, aqui a empresa vai ter que identificar
que riscos possam estar associados e estar associados ali à sua atividade, nomeadamente ao nível da pressão sobre a biodiversidade ou possível degradação ambiental, e, portanto, terá que identificar que mecanismos a empresa já tem ou que espera vir desenvolver para dar resposta a esses fenómenos naturais. Temos também os temas da gestão de resíduos e economia circular, e, portanto, aqui aquilo que vamos ter que a empresa vai ter que reportar é o quê? São o total dos resíduos que gera, desses resíduos quais é que são aqueles que são reciclados, terá que reportar que materiais são reutilizados e também que medidas de economia circular são adotados pela empresa. Passemos agora ao fator social. Aqui no fator social, nós vamos analisar e avaliar as relações da empresa com os seus colaboradores e que refletem em grande parte os valores corporativos da empresa, mas também as relações da empresa com as comunidades locais. Portanto, a empresa tem que apresentar dados sobre o seu modelo de contratação. Aqui tem que dizer que tipo de contratos é que formaliza, qual o horário que está estabelecido, se contrata localmente e também, por exemplo, tem que descrever os benefícios que são oferecidos aos trabalhadores e também que se cria ou não, ou se criou ou não, postos de trabalho no ano de reporte. Depois temos aqui o tema da igualdade salarial. Neste tema é feita uma comparação entre o valor médio do salário base com o valor médio da remuneração por trabalhadores por sexo, por categoria profissional, mas também depois vai ser feita uma comparação com o valor do salário mínimo estabelecido para o ano de reporte. Ao nível da diversidade da força de trabalho, nós incluímos uma análise quanto aos trabalhadores por sexo, categoria profissional e faixa etária, mas também foi aqui incluído a questão dos trabalhadores de nacionalidade estrangeira, atento a esta particularidade do setor do turismo, muitas vezes ter que trabalhar com esse tipo de trabalhadores e faz sentido analisar. Quanto à qualificação dos trabalhadores, nós analisamos e verificamos ao nível da qualificação que se as ações de capacitação e de formação que a empresa dá aos seus colaboradores está a mais, ou seja, é mais do que aquilo que está estabelecido a nível regulamentar, mas também pedimos que seja transmitida informação quanto à existência ou não de avaliação de desempenho e desenvolvimento de carreira. Ainda no que respeita a estas relações da empresa com os seus colaboradores, também são trabalhados os temas da saúde e segurança no trabalho e a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar. Aqui temos como exemplo dados que nos possam permitir avaliar se há funções com avaliação de risco realizada, que medidas de conciliação e modalidades de horário é que a empresa adotou, ou então que programas de apoio à parentalidade a empresa disponibiliza aos seus colaboradores. Passando agora para a parte das relações da empresa para com a comunidade local. Portanto, a este nível nós temos aqui estabelecidos 3 temas materiais associados às parcerias locais, às compras locais e aos produtos locais. Portanto, ao nível das parcerias locais, é pedido que a empresa apresente que programas de desenvolvimento local estão assentes nas necessidades das comunidades locais. Depois, quanto aos produtos e compras locais, a empresa terá que identificar o que é que compra localmente e depois isso vai ser comparado com o total de compras que foi faturado pela empresa. Passando agora ao fator governação. Portanto, neste fator de governação, nós vamos analisar e avaliar a qualidade da gestão, a forma como uma empresa é gerida pelos seus executivos de topo. Portanto, aqui a empresa vai ter que nos apresentar quais é que são os seus referenciais éticos e de transparência, mas também vai ter que apresentar, portanto, demonstrar o seu compromisso com o cumprimento dos requisitos legais e identificar os riscos associados à sua atividade. Para além destes temas, nós temos a diversidade no órgão, portanto, a análise da diversidade no órgão de administração. Aqui caso se aplique, a empresa pode identificar se tem administradores independentes ou então administradores não executivos.
E, por último, temos o tema da diligência devida da cadeia de abastecimento. E, portanto, aqui o que nós pedimos é que a empresa analise os seus fornecedores e que identifique que possíveis riscos podem estar relacionados com a sua cadeia de abastecimento. É importante aferir em que medida é que possa existir o risco associado a um abuso dos direitos humanos ou então, por exemplo, o incumprimento de legislação ambiental. A última parte do nosso relatório de sustentabilidade está associada à declaração de responsabilidade por parte do responsável máximo da empresa. E porquê? Porque nós queremos que seja essa pessoa que garanta a veracidade e a fiabilidade da informação que está disponibilizada no relatório de sustentabilidade. E optámos por isto, porquê? Porque nesta fase, pelo menos para já, ainda não está prevista uma auditoria destes dados por parte de uma entidade terceira e, portanto, terá que ser o responsável da empresa a garantir a veracidade dos dados que estão apresentados. Por último, queria só dar conta dos recursos que estão a ser disponibilizados e vão ser disponibilizados para a recolha do reporte de informação que está previsto nesta estrutura de relatório que vos apresentei agora. Portanto, nós vamos disponibilizar às empresas um guia de apoio a esse reporte não financeiro e, portanto, um guia que descreve os indicadores e ajuda as empresas nesse processo de reporte, o conjunto de normas GRI que está associado a esses indicadores e também vamos apresentar agora no verão a ferramenta de Business Analytics e de Business Intelligence para reporte da gestão e avaliação do desempenho ESG. Portanto, aquilo que nós queremos é que a empresa possa introduzir os dados que são solicitados, monitorize os resultados que estão a ser obtidos nesses indicadores ESG, preencha toda a informação que está a ser solicitada e consiga obter o relatório de sustentabilidade. Obtendo esse relatório de sustentabilidade, a empresa pode publicitá-lo nos seus canais de comunicação, mas também aquilo que pretendemos é que sempre que seja solicitado, e no exemplo do caso de do acesso ao crédito, em que a empresa já tem que apresentar o seu relatório de gestão, tenha as condições para apresentar o relatório de sustentabilidade para a avaliação de crédito e de risco da sua situação por parte de uma instituição de crédito. E, portanto, era isto que eu vos queria apresentar. Obrigada pela vossa atenção.